Bom, Valentim, boa tarde, né? A gente vai para um jogo grande, mais um jogo importante para o Avaí, e a gente chega mais uma sexta-feira para discutir como é que, até quando o trabalho dessa semana foi importante para tentar alcançar essa primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, que é aquele resultado que me parece que está faltando para sair um pouquinho esse peso das costas. O que você procurou fazer de diferente, pelo menos até agora, para tentar alcançar esse resultado diante do Corinthians? Boa tarde. A primeira coisa foi que eles estivessem mais atentos a todos os detalhes. Quando eu falo detalhes, até minhas cobranças que eu venho fazendo desde o primeiro jogo contra o Fortaleza, que foi uma das coisas que eu dei de exemplo, tá? E que eu os cobraria também e faria um trabalho voltado. Eu sempre elogiei o trabalho da entrega deles nos treinamentos, isso eu não posso reclamar de forma alguma, mas primeiro eu fiz com que eles lembrassem de alguns detalhes que eu venho cobrando e que a gente continua repetindo, né, detalhes que falta alguma coisa ainda, né, e que eles refletissem bem nisso, que eu os cobraria mais ainda essa semana. Então, é isso que eu disse a eles. Nós temos que nos apegar mais nos detalhes, mais que seja 1 centímetro daquilo que a gente tem deixado de fazer, e essas coisas, algumas coisas a gente tem deixado de fazer, algumas movimentações, alguns posicionamentos, principalmente ofensivos, e nós vamos ter que dar uma resposta agora nesse domingo, não tendo mais depois no vídeo, eu cobrando certos tipos de detalhes, de itens importantes que algumas vezes tem faltado na nossa equipe. Valentim, desde a sua chegada, acredito que essa é a primeira vez que tu tem todos os atletas à sua disposição. O departamento médico está praticamente esvaziado, a não ser o Kunde, que ontem sentiu uma torção, não sei qual que é a situação dele. De que forma que isso também te ajuda nesse momento tão importante para o Avaí? Muito importante, porque abre um leque maior de opções, e eu já falei para vocês, não só para iniciar, mas importantíssimo também no decorrer do jogo, daquilo que eu vou precisar, seja defensivo ou ofensivo para essa partida. Então, é bom, porque faz com que eu tenha amanhã, domingo, possibilidade maior número de jogadores. Nós estamos voltando aí com jogadores importantes que ficaram um tempo fora, que estão nos fazendo falta. Então, quanto mais eu tiver ali à disposição, melhor vai ser para o Avaí. Se for o caso de Kunde ao lado do Betão, é um estilo diferente em termos de características de sistema defensivo, características diferentes da experiência com a juventude? Queria que você falasse sobre isso. Em relação à forma de nós jogarmos, não, porque todos treinam os mesmos conceitos que eu peço. O treino serve para todos, as regras do treino servem para todos, aquilo que eu tenho de ideia e gosto serve para todos. Tem uma diferença de idade de jogadores, né, dos que você citou agora, do Eduardo e do Marcos, mas em relação àquilo que eu pretendo de jogo, de construção, de fase defensiva, de posicionamento, não vai mudar nada. Bom, até sobre essa situação do Kunde, né? Ontem o Christian lembrou aqui que ele saiu ontem sentindo, depois uma dividida com o Luan. Qual é a condição dele hoje? Ainda precisa ser reavaliado, é preciso aguardar sobre a situação dele. Fazer uma pergunta que eu já imagino a resposta que você vai fazer, né? Ele ficando à disposição, ficando liberado do departamento médico, é uma possibilidade? Existe essa chance de ele começar o jogo ao lado do Betão, formando essa dupla defensiva? Existe a possibilidade. Eu espero contar com o Eduardo já no treino de hoje. Para nós, eu sempre falei para vocês, só em casos extremos que um jogador vá jogar se não treinar, né? Mas eu conto com ele no treino hoje já, para depois eu definir quem serão os jogadores que irão começar. O Eduardo tem crescido muito nos treinos. Tivemos uma conversa um tempo atrás e ele tem evoluído muito física, técnica e taticamente também, porque está fazendo tudo aquilo que eu gosto, daquilo que eu entendo que é importante, né, para um zagueiro.
E espero contar, como falamos agora há pouco, com todos os jogadores. Valentim, o João Paulo foi um grande destaque no Campeonato Catarinense. No Brasileiro, ele acabou perdendo espaço na equipe. Com a sua chegada novamente, ele retornou a ser titular. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, do João Paulo até aqui e como que ele tem ajudado o Avaí. O João é um jogador versátil, né, que ele joga ali em algumas posições da frente. Tivemos uma conversa também em relação àquilo que ele pode ainda nos ajudar mais, em relação ao nosso posicionamento, que é aquilo que eu estou querendo, as nossas movimentações. É um jogador que consegue, pelas características físicas, de biotipo, é um jogador que a gente espera muitas movimentações, como eu falei, trocas de posições com os companheiros, porque ele eleva um jogador que tem isso aí, é um jogador de uma boa finalização, ajuda muito na fase defensiva também, né? É um jogador muito generoso na fase defensiva, às vezes até demais, porque às vezes até baixa muito para fazer essa fase defensiva, coisa que a gente tem procurado ajustar para que ele não faça muita estrada no campo defensivo, porque automaticamente depois ele vai ter que fazer muita estrada também para uma transição ofensiva. Então, é um jogador que está aí para nos ajudar também. E a gente conta muito, muito com o João Paulo bem. O João Paulo uma noite inspirada domingo. O Betão passou pela coletiva essa semana, em uma das respostas dele, ele citou que você é um dos menos responsáveis, logicamente, por essa fase do Avaí como um todo, até porque chegou já nesses últimos confrontos. Isso, de alguma forma, até te dá mais tranquilidade para a sequência do trabalho, por saber que tem esse respaldo, né, por parte do grupo? Não, mais tranquilidade não, porque os jogadores precisam mais de uma vitória do que eu. Eles precisam. Eu vou ficar muito feliz, porque se tem uma coisa que faz a gente sofrer quando tem uma derrota. E o treinador, eu já falei isso para eles, já tive do outro lado também, o treinador sofre 3 vezes mais do que um jogador, e é normal. Mas eu vou ficar muito feliz, porque eles precisam mais dessa vitória do que eu. Por quê? Porque eles estão mais jogos sem vencer do que eu. Hoje eu sou o comandante de um time que não vence há 15 jogos. E a responsabilidade é muito grande minha, porque eu já estou no comando há 6 partidas, com um período já de treinamento e com esses jogos que eu estou falando, e a gente não pode deixar de passar. Não é frase feita, mas a gente não pode deixar de vencer essa partida domingo, com todo respeito ao Corinthians, mas a gente precisa muito dessa vitória. Então, eu não estou mais tranquilo pelo fato de ter menos essa invencibilidade negativa do que eles, mas vai ser impossível ficar de eu desejar mais essa vitória para eles, porque eles estão procurando empenhar ao máximo e eles estão mais tempo aí sem vencer. Então eu vou dedicar, lógico, a todos a vitória, se ela vier, se Deus quiser ela vier, ao presidente que faz aí um esforço enorme para deixar esse clube da forma que está hoje, ao nosso torcedor, aos nossos familiares, às pessoas mais próximas, mas eu espero abraçá-los ali, parabenizando, porque eles merecem muito essa vitória, os jogadores, né? O Corinthians vem do empate, né? Ontem pela Sul-Americana, jogando com o Fluminense, mas a gente vê um crescimento do time, pensando em Campeonato Brasileiro, que vem chamando a atenção. O time até vem para cá para buscar essa vitória, para se juntar ali com o Santos, com o Flamengo, com o Palmeiras, que estão ali praticamente pontuando essa tabela do campeonato. A torcida do Corinthians já esgotou os seus ingressos aqui para o espaço. Então, como é que você espera esse Corinthians, que a gente sabe quando ele cresce no momento importante, é um jogo que se torna ainda mais complicado, né? De ponto de partida, o Corinthians é uma das equipes que vai lutar pelo título. E é assim, com o decorrer do campeonato, porque tem uma base muito forte, tem um treinador que já conhece muito tempo, que já está há muito tempo, está fazendo um excelente trabalho, o Fábio. E não vai ser diferente, acredito que o ano passado, ano retrasado, e o ano próximo e daqui a 2 anos, eles vão procurar sempre vencer fora de casa também, porque o objetivo do Corinthians é chegar sempre lá na frente, né? Então, a gente tem que, como eu falei, respeitando muito, quando a gente fala que eu preciso muito dessa vitória, ela tem que vir domingo, respeitando muito o adversário, e não deveria ser de outra forma, mas a gente
precisa fazer com que a gente ache as nossas coisas, as nossas jogadas, anule as jogadas deles, para que no final a gente saia vitorioso. Valentim, queria que, se possível, tu falasse das saídas que o Avaí teve, né? Perdeu aí o Getúlio, o Brizuela, agora o André Moritz. E se você tem um posicionamento relacionado ao episódio do WO? Alguns jogadores a gente perdeu, a gente não queria, né? Mas faz parte de cláusulas contratuais, de propostas que vêm de fora. Quando eu elogiei o presidente aqui, quando às vezes o torcedor acha ruim de não contratar um jogador mais caro, acha ruim às vezes de não ter um elenco mais forte, digo, de nomes, de ter uma folha salarial maior, mas nós temos que lembrar que o presidente, eu me lembro bem, de longe eu estou falando, o que se falava do Avaí eram coisas negativas em relação a pagamento em dia, de uma diretoria que cumpria com suas obrigações. Eu, de longe, eu estava no Palmeiras, estava no Botafogo, antes ainda Atlético Paranaense, eu sabia como era aqui o que a gente ouvia de fama negativa, que as coisas não andavam. Aí vem nosso presidente, Batistotti, e com o passar do tempo vem arrumando, conquistando dentro de campo, mas fora dele organizando, e eu já publicamente e em reuniões fechadas já o parabenizei por isso, porque não é fácil, principalmente quando você chega e tem um rombo desse tamanho e você aos poucos vai fazendo, sanou. Então, quando tem presidentes assim, quando tem diretorias assim, que não se preocupa só com a realização pessoal, que ele podia deixar um rombo desse tamanho e talvez fizesse um elenco maior, sem ter, não diria falta de responsabilidade, mas assim, sendo, sabe, talvez até, acho que sinceramente seria até o termo de usar, uma falta de responsabilidade. Mas ele não pensa assim, ele pensa nos dois lados, ele quer vencer e nos cobra isso, mas também aí hoje as coisas estão tudo direitinho, o jogador sabe que amanhã ele pode fazer, os jogadores não só, desculpa, todos os funcionários, né, porque a gente sabe que as pessoas dependem do salário do dia a dia, que eles podem fazer os compromissos semanais deles e que tem uma diretoria aqui muito pé no chão e organizada, muito organizada para deixar o clube da forma que está. Eu estou falando do WO, porque se existiu o WO é por falta de pagamento. Eu fiz esse discurso todo aqui, elogiando mais uma vez o que o presidente Batistotti tem feito. Por isso que eu estou falando para você que antigamente nós tínhamos aí o que se falava do Avaí há 3, 4 meses atrás dos salários, 3, 4 meses atrás de salário, 3, 4 meses atrás de salário, e hoje, um clube aí que nós temos que dar graças a Deus, todos nós, funcionários, jogadores, que dia 5 está na conta. Até baseado, então, nessa sua resposta, nessa sua visão, né, primeiro uma visão de fora, depois uma visão de quem está aqui dentro, né? Como você citou, hoje o time financeiramente, não só com os jogadores, mas com todos os funcionários, o Avaí está em dia, o Avaí até pagando de forma antecipada os salários, mas a gente sabe que o resultado dentro de campo, por enquanto, não está vindo. Aí a minha pergunta é a seguinte: você acredita, vamos pensando que daqui a pouco o Avaí não consiga uma permanência numa Série A, o ano que vem dispute uma Série B. Com todo esse trabalho que foi feito pelo presidente, você acredita que no ano que vem, supondo que ele esteja numa Série B, o Avaí consiga voltar para uma Série A do ano de 2021, aí com ainda mais o sistema financeiro organizado, é possível, pelo que você está vendo, ter uma sequência em uma primeira divisão? Você acha que é mais ou menos nessa linha? Eu não quero falar... Nós vamos lutar para continuarmos na Série A. Agora, o presidente teve um descenso também, né? Teve um rebaixamento. E continuou no processo dele de reestruturação do clube. Então, isso aí nós temos que elogiar, bater palma para ele, porque está fazendo uma coisa extraordinária. E lembrando que deveria ser obrigação de todos os clubes pagar em dia, porque eu acredito que vocês recebam em dia.
né, o torcedor mesmo indignado que os resultados não estão vindo, e eles têm total direito de nos cobrar uma melhor colocação na tabela, mas nós temos que lembrar aquilo que é de direito do trabalhador, né? Porque no futebol parece que o futebol não precisa pagar em dia, não. Né? Então, mas o presidente faz as coisas pé no chão, esperando, lógico, que nós permanecemos na Série A, mas mesmo com um ano que não foi tão bom para o Avaí, já na gestão do Batistotti, ele conseguiu deixar o clube da forma que está hoje.